pessoal, tudo bem? Recebo muita pergunta de pessoas, de pacientes sobre isso. Qual é a melhor cirurgia? O sleeve ou o bypass? Bom, as duas cirurgias têm uma perda de peso considerável e importante, tá? Cerca de 30% em 16 meses. Do sleeve, cerca de 40% em 16 meses do bypass. A diferença de porcentagem é muito pequena. Então, qual delas é melhor? Se formos olhar só pela porcentagem, faríamos sempre o bypass. Mas vocês já devem ter percebido que não é isso que acontece. Temos alguns porquês, tá? Primeiro, a gente avalia o que o paciente traz de comorbidade, de doença associada. Se tem diabetes, pressão alta, se tem alguma outra doença cardiovascular, se tem alguma causa de trombose, o IMC do paciente, tudo isso nos faz escolher. Geralmente, o paciente que tem diabetes, ele tem um ganho maior com o bypass. Por quê? Porque esse paciente tem uma alteração na metabolização em relação à insulina. Ele tem uma resistência insulínica muito maior do que os obesos que não possuem diabetes. E nisso, a gente fazendo um desvio de trânsito do intestino junto com a retirada de parte do estômago, traz uma melhora importantíssima do diabetes, tá? Outra coisa que leva a gente a pensar em uma ou em outra, o hábito alimentar. Tem pessoas e pacientes que têm um abuso de doce, um abuso da carga de carboidrato muito grande. Então, o bypass ajuda nessa relação. Por quê? Esse paciente obeso que gosta muito de doce, ele provavelmente teria uma propensão maior a ter diabetes. Outra coisa que nos faz escolher o bypass, se o paciente tem uma doença do refluxo importante, porque hoje sabemos que o sleeve pode agravar a doença do refluxo. Então, nesses pacientes a gente não faz o sleeve, a gente faz o bypass. Entre outras nuances, a gente acaba escolhendo o bypass. Essas são as principais coisas. O que nos leva a escolher o sleeve? Primeiro, pacientes que têm alguma doença metabólica que já expolia algumas substâncias, ou seja, que faz o paciente já perder alguma substância, alguma vitamina ou algo do tipo. Esses pacientes a gente prefere fazer o sleeve por quê? Porque quando a gente desvia o intestino, o trânsito do intestino, a gente acaba tendo uma menor absorção de todos os nutrientes. Se esse paciente já tem um problema de absorção de nutrientes, tem uma perda contínua de nutrientes, a gente piora essa situação. E isso vai levar ele à desnutrição. Outra hipótese que a gente leva para fazer o sleeve, aquele paciente que tem um peso muito grande, tem um risco cirúrgico aumentado e não consegue, por exemplo, passar por uma cirurgia mais longa. O sleeve tem uma condição de tempo cirúrgico menor, um pouco menor do que o do bypass. E aí a gente vai lá, faz a restrição do estômago e esse paciente perde peso, não tem o desvio de trânsito e diminui o tempo cirúrgico. Outra coisa, naqueles pacientes que são super obesos. A restrição do panículo adiposo, as pinças, é muito grande, que prejudica e aumenta o tempo cirúrgico. E aí o que a gente faz? Faz o sleeve, esse paciente perde peso. Se ele tiver uma boa resposta à perda de peso, não tem necessidade da gente refazer a cirurgia e transformar num bypass. Caso ele tenha uma perda de peso substancial, mas ainda não foi totalmente efetiva, a gente vai lá e faz um bypass. E também
nos pacientes que preferem não ter esse trânsito intestinal desviado. Dificilmente a gente vai muito pelo querer, porque o que importa é o paciente perder peso e ter saúde. Se a gente vê que nesse meio tempo o paciente vai ter alguma desnutrição que vai ser pior para ele, a gente não faz o bypass, a gente prefere fazer o sleeve. Mas essa decisão, ela é em conjunto. Não é só isso que faz a gente decidir entre sleeve e bypass. Eu estou contando para vocês um pouquinho de cada decisão. O que precisa ficar na mente de vocês? As duas cirurgias são extremamente eficientes no combate à obesidade e são feitas até hoje. Só tem uma contraindicação absoluta pro sleeve, por exemplo, que é se o paciente tem doença do refluxo, pois o sleeve pode piorar o refluxo. Então, nesses pacientes, 100% a gente escolhe o bypass. E refluxo importante, não é aquele refluxo pequeno, não é aquela evidência pequena, precisa ser um refluxo importante para a gente contraindicar o sleeve. Tá certo? Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo para mim que eu respondo para vocês. Se inscrevam no meu canal e compartilhem esse vídeo com quem você acha que precisa, tá certo? Grande abraço a todos e até a próxima!